Salve, espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo dos melhores quadrinhos do bimestre, meses de março e abril de 2018. Todos os quadrinhos que eu vou comentar aqui, eu já fiz resenha específica, então se você quiser mais detalhes sobre a qualidade da história, sobre o enredo, eu indico você dar uma olhada nesses vídeos aí. Galera, eu quero pedir desculpas para vocês, antes de entrar no mérito aqui dos materiais, por conta de eu fugir um pouco desse planejamento, né? Você tá vendo ali no banner, tem segunda, terça e sexta, resenha, mangás no quinta-feira, aquisições com breves resenhas no domingo, enfim. Eu estive na Comic Con Floripa, aliás, mais uma vez, parabéns para os organizadores do evento, foi show de bola. Então eu não tive tempo de gravar, então eu vou aproveitar essa semana para colocar a minha leitura em dia, gravar os vídeos para a semana que vem, então eu vou fugir basicamente aí do planejamento normal do canal, mas na semana que vem a gente volta às nossas atividades normais. Começando esse vídeo indicando Battle Angel Alita, publicação da editora JBC. Ele não é exatamente o melhor mangá do mundo, mas é um mangá divertido, com ótimos desenhos. Vai contar a história de uma androide que tem um cérebro humano, ela acaba sendo resgatada, ela sabe uma arte marcial dos robôs, dos ciborgues, e ela acaba se tornando, pelo menos nesse primeiro volume, uma caçadora, uma mercenária. Ela enfrenta um cara cabuloso que acaba dominando os corpos de outros seres. É um material realmente muito divertido e que eu indico para você caso esteja com dinheiro sobrando na carteira. Mais um mangá, Jaco, o Patrulheiro Galáctico, da editora Panini Comics, de Akira Toriyama. Material muito bacana, divertidíssimo, mas é apenas aquele entretenimento que você vai falar, olha, valeu essa publicação, o dinheiro investido. É um material que faz um link ali com Dragon Ball, um cara que veio do espaço, acabou parando aqui na Terra e ele tem que lidar com as questões até mesmo culturais, da forma de ele agir. Ele quer voltar para o seu planeta, então ele se vê diante de diversas confusões. É um material com aquele humor característico do Akira Toriyama, então é um material que eu indico para vocês. Ragnarok, volume 2, Senhor dos Mortos, da editora Mitos, do lendário Walter Simonson. Mais uma vez ele trabalhando com a mitologia nórdica, mas um pouco diferente. Nós temos um Thor zumbi que está voltando à vida e se vê diante de um cenário distópico para os deuses asgardianos que estão todos mortos. Então ele vai em busca de vingança. O plot parece simples, mas é uma trama muito bem amarrada, com desenhos sensacionais do Walter Simonson. Ele realmente consegue colocar muita emoção dentro das histórias, trabalha muito bem com a mitologia nórdica e é um material que eu indico para vocês. Aliás, esse volume 2 é ainda melhor do que o volume 1. Demolidor, volume 15, publicação da editora Panini Comics, com roteiros do Charlie Soule. E é nesse volume que vai ser revelado como que o Demolidor voltou a ter a sua identidade secreta, ou seja, o Matt Murdock. Galera, uma publicação que eu achei bem coerente, eu achei que ficou bem resolvida essa questão da identidade do Demolidor voltar a ser secreta. Tem a participação de um vilão muito bacana, não posso falar para não soltar spoilers, vai que você ainda não leu esse volume, mas o Demolidor está novamente com uma fase muito bacana, já vinha com as histórias do Mark Waid, que foi premiado até mesmo com o Eisner, e agora o Charlie Soule dá uma continuidade em alto nível para as histórias do Homem Sem Medo. O Homem que Passeia, de Jiro Taniguchi, mangá da editora Devir, que vai trazer uma história contemplativa, reflexiva, trazendo o cotidiano de um homem comum lá no Japão. Ele resolve, por exemplo, mudar o caminho que ele faz para chegar no seu trabalho, de forma a ver a natureza, ou até mesmo o mundo artificial do homem, né? E começa a admirar essas pequenas coisas. É um mangá que não conta com ação, com vilões e superpoderes, nem nada do tipo. É realmente um mangá que vai trazer uma paz de espírito. Então eu recomendo você ler quando realmente estiver calmo, sabe? Aquela coisa que você quer relaxar com uma leitura mais leve. É um mangá que conta com uma arte simplesmente sensacional. Fica a dica desse material para vocês. Novos Vingadores, o Cerco, série Deluxe da editora Panini Comics, com roteiros do Brian Michael Bendis. Esse material vai trazer histórias dos Novos Vingadores que tem relação com a saga principal, o Cerco, que também já saiu encadernado pela editora Panini Comics,
Thor: O Cerco, que traz a série principal, ou a saga principal, com os spin-offs relacionados da série com a mensal do Thor. Teve também a publicação da editora Salvat, mas que vai trazer somente a saga principal. E esse título dos Novos Vingadores, ele é muito importante e complementa muito bem a saga O Cerco, porque os Vingadores tiveram um papel fundamental na ajuda dada para o Thor, né, com relação à derrocada de Asgard. É um material muito bem escrito, quando o Brian Michael Bendis estava escrevendo em alto nível. Hulk no Coração do Átomo, publicação da editora Salvat, que vai trazer uma das melhores histórias do personagem, que é a morte de Jarella. São diversos roteiristas, porque a história é um compilado, mas de vários momentos dos encontros do Hulk com a Jarella, que era a rainha do mundo subatômico de Kai. Então mostra ele se conhecendo, se relacionando e depois, obviamente, levando a morte da personagem e também o seu enterro. A série é escrita pelo Len Wein, pelo Bill Mantlo, tem arte do Herbie Trimpe, Sal Buscema, dentre outros. É uma publicação que eu considero uma das melhores do Golia Esmeralda, então fica a dica para vocês. Gotham Central, volume 4, Corrigan, publicação da editora Panini Comics, e esse é o último volume dessa série Gotham Central, que eu não canso de dizer que é a melhor série investigativa de todos os tempos, a melhor série policial, escrita por Ed Brubaker e Greg Rucka. Simplesmente um trabalho fenomenal que vai abordar a polícia de Gotham. Então não tem o foco exatamente no Batman, ele tem ali as suas participações, mas como personagem secundário. Os vilões do Batman, algumas vezes, eles são, vamos dizer assim, o mote da trama, mas muito é atinente à relação entre os policiais de Gotham. A gente sabe que é uma das polícias mais corruptas dentro do universo ali DC, então é um material que você realmente sente na pele a polícia lidando com os maníacos de Gotham City, tentando ainda resolver os problemas ali de corrupção dentro do departamento. Material fenomenal. Miss Marvel, Últimos Dias, publicação da editora Panini Comics, e a autora Willow, que também é criadora da personagem, vem escrevendo toda a fase dela, mandando bem demais. Seria basicamente o Homem-Aranha de saias nos seus bons tempos, mas obviamente com características e personalidades próprias. E nesse último volume ela tem que lidar com aquele namoradinho que ela se sentiu traída, com a Guerras Secretas que estava rolando na época do lançamento das histórias da personagem. Então é basicamente o último volume antes da fase All New, All Different. Depois as histórias dela continuam, mas aí o universo Marvel quase foi rebotado, né, se você for analisar mais friamente. De qualquer sorte, é um volume muito divertido, que fecha diversas pontas. É um material de qualidade que traz um bom entretenimento. Visão Um Pouco Pior que um Homem, volume 1 da editora Panini Comics, escrita pelo badalado Tom King. Inclusive a série ganhou o prêmio Eisner, então foi merecido mesmo, porque é um material foda do Tom King, onde ele vai abordar o sintetizoide Visão dos Vingadores, mas a história é focada na nova família do personagem. O Visão resolveu criar a sua família, assim como o Ultron fez com ele. Ele criou a esposa, criou os filhos, os gênios, e resolveu viver numa cidadezinha lá dos Estados Unidos. Ele quer levar uma vida normal, como fosse um ser humano. Só que eles têm que lidar com as adversidades até dos vizinhos, né? Que ainda que tentem ser, vamos dizer assim, hospitaleiros com esses vizinhos super poderosos, existem questões ali que podem atrair grandes vilões, afinal são seres super poderosos. E o Tom King manda bem demais nesse material, e essa é uma série em apenas 2 volumes. Eu acho que o segundo volume deve sair agora no segundo semestre de 2018, uma série foda, vale a pena. Mondomba, da editora Devir, mais um mangá de um lendário mangaka japonês. E nessa publicação nós temos uma história, de certa forma, autobiográfica, que vai lidar com os yukais, né, que são espécies de demônios, personagens do folclore japonês. Mostra a infância do autor com a sua avó, que seria chamada de Nonnomba, que conta diversas histórias dos yukais. Mostra ali também um paralelo com o Japão, que estava prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Lida com a família do protagonista. É uma história realmente muito bacana, que conta com um desenho sensacional, porque ele mistura um ar mais caricato, cartoon, com panos de fundo muito bem detalhados. É uma história muito bacana e eu indico para vocês.
Hellboy no Inferno, volume 1 e volume 2, publicação da editora Mitos, onde o Mike Mignola faz o roteiro e também assume a arte da publicação, coisa que ele não fazia há cerca de 12, 13 anos atrás. Então ele realmente resolveu voltar com tudo como personagem. As histórias se passam logo após a morte do Hellboy, isso não é um spoiler, né? Tem um encadernado chamado A Morte de Hellboy, e o personagem agora tem que lidar com questões infernais, como quem vai assumir o trono vazio. O Mike Mignola consegue escrever boas histórias do personagem e ele ainda mostra que tem muito a render. Ele prometeu algumas coisas como histórias mais curtas e tal, aí ele vai mudando de opinião conforme vai escrevendo a série. Mas é um material que quem é fã do demônio garoto aí, o garoto demônio, vai curtir essa publicação. Deuses Americanos, volume 1, Sombra, publicação da editora Intrínseca, material adaptado de um livro do Neil Gaiman por P. Craig Russell, ele que já é um antigo colaborador do Neil Gaiman, e vai trazer essa história dos deuses americanos para os quadrinhos. Vai contar a história do Shadow Moon, ele que é um cara que ficou preso durante um tempo, acabou de sair da penitenciária, ele quer retomar a sua vida com projetos, mas algo muito trágico acontece e vai fazer com que os planos dele sejam mudados. Ele conhece o Wednesday, que também contrata ele como uma espécie de guarda-costas, de faz-tudo, e ele vai partir para uma road trip muito misteriosa, onde vai envolver os deuses antigos contra os deuses modernos. É um material que eu particularmente gostei bastante, talvez tenha um pouco textos demais, me falaram que é uma adaptação quase literal do livro, ali, do que foi possível, mas ainda assim é uma história que me prendeu a atenção e cria um suspense muito bom para o leitor. Marada, a Mulher Lobo, publicação da editora Pipoca e Nanquim, do gênero Espada e Feitiçaria. Saiu pelo selo Epic da Marvel Comics, com roteiros de Chris Claremont, consagradíssimo, né, nas histórias dos X-Men, e desenhos do Joe Bolton, que, galera, o Bolton simplesmente destrói na hora de fazer a arte, tanto nas cores como no detalhe dos personagens. Nós temos a Marada, que é uma princesa que se tornou guerreira, mas no início da publicação ela está toda sensível, naquele arquétipo de princesa que precisa ser salva. Mas vai explicar o que levou ela a ter esse receio, ficar mais introspectiva e depois voltar a ser a guerreira, onde rolavam até contos sobre ela nas tavernas. É um material muito bacana e quem gosta do gênero vai ser um deleite. Desafio Infinito da editora Panini Comics, mas no caso eu resenhei Infinite Gauntlet, que é a versão importada de Desafio Infinito. E material que é escrito pelo Jim Starlin conta com desenhos do George Pérez. A versão importada só traz a minissérie em 6 partes. A edição da Panini, além da minissérie em 6 partes, traz também Thanos em Busca do Poder, que é o prelúdio onde o Thanos vai em busca das joias do infinito. Aí ele conquista a manopla, né, com as joias, mata metade da população do universo para agradar a Senhora Morte. Os heróis precisam se unir para combater o Titã Louco. Então a gente tem aquele elemento cósmico muito bacana, com participações de entidades cósmicas, e que obviamente inspirou o filme Vingadores Guerra Infinita. Eu considero um dos melhores quadrinhos de escala cósmica dentro do universo Marvel, até mesmo dentro do universo DC. É uma saga cósmica de primeira qualidade. Por fim, galera, eu fiquei na dúvida se eu colocaria ou não essa publicação dentro da lista aí de melhores leituras do bimestre. Eu estou falando de Innocent, um mangá da editora Panini Comics. Se você acompanhou a resenha, você sabe que eu gostei do material, mas ao mesmo tempo achei ele um pouco clichê e exagerado demais. Eu fiquei na dúvida, mas os leitores foram nos comentários e começaram a falar: Fernando, leia essa publicação, o volume 2 dá um salto imenso de qualidade. A arte desse mangá é fenomenal, não tem nem o que falar. Mas a história me deixou meio assim e a galera falou: não, Fernando, pode comprar essa publicação porque realmente vale a pena. Então aqui, em homenagem aos inscritos, né, vai que eu me arrependo depois de não deixar fora da lista, melhor queimar a língua. Então, Inocente agora nas melhores leituras aí dos meses de março e abril. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloque aí nos comentários quais são as melhores publicações que vocês leram nos últimos 2 meses. E caso você venha fazer suas compras na Amazon, faça pelos links do canal Central HQs. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, inclusive materiais com desconto. Então é isso daí. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário e o seu like. Um abraço para todos. Fui!